Hora da gente voltar a Brasília ao vivo com a Luciana Verdolim. O assessor especial da presidência, Celso Amorim, afirmou que espera um diálogo positivo entre Brasil e Estados Unidos durante o mandato do presidente Trump, que toma posse agora no começo de janeiro do ano que vem, não é, Luciana Verdolim? É isso mesmo, Colombo. O que o Celso Amorim está esperando? O que ele fez questão de lembrar? Que com a vitória de Trump, que foi incontestável lá nos Estados Unidos, o bom relacionamento de Brasil com aquele país é desejável. As boas relações, elas precisam ser mantidas independentemente de quem seja eleito, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Por isso, há uma avaliação positiva, não só do assessor para assuntos internacionais da presidência, mas de todo o governo brasileiro, de que pouco deve mudar as questões, as relações bilaterais, levando-se em consideração que os Estados Unidos têm um foco muito grande nos interesses dele. Dificilmente eles abrem mão e dificilmente a política externa, na avaliação do governo, vai ser prejudicada pela vitória de Trump. Celso Amorim lembra inclusive que na avaliação do governo brasileiro, os Estados Unidos devem adotar a mesma postura adotada aqui pelo Brasil, de que para crescer, para garantir um crescimento sustentável e boas condições de vida para a população norte-americana, é preciso também garantir que os outros países cresçam, novos mercados sejam abertos. Por isso, Celso Amorim se mostra bastante confiante e faz questão de ressaltar que vê até com certo pragmatismo a vitória de Trump lá nos Estados Unidos, que a direita leva-se em consideração sempre que, defendendo os seus interesses, não vai criar confusão, não vai se indispor com outros países apenas por questões ideológicas. Lembrou que o presidente Lula, quando foi no primeiro governo, no primeiro mandato, teve uma boa relação com o ex-presidente George W. Bush e espera que isso permaneça, espera que isso seja uma constante nos próximos anos do governo do presidente Lula. Sobre a promessa de Trump de abandonar o Acordo de Paris, Celso Amorim diz que campanha é uma coisa, governo é outra. E que ele acredita, pelo menos o governo brasileiro está apostando também, que ele seja menos radical nas posturas com relação ao meio ambiente e mantenha um posicionamento levando-se em consideração que o cidadão norte-americano também é afetado por questões climáticas, também é afetado pela poluição. Por isso, Celso Amorim diz que está confiante de que haverá uma postura mais moderada de Donald Trump, inclusive em questões ambientais. Luciana Verdolim, ao vivo e direto de Brasília. Deixa eu acionar o Cristiano Vilela. Vilela, de fato, já houve momentos em que governos brasileiros e nos Estados Unidos tiveram uma relação positiva, embora, do ponto de vista ideológico, os presidentes tivessem naturezas diferentes. Lula e Bush, como lembrado pela Luciana Verdolim, Obama e Dilma tiveram problemas, embora um democrata lá, um petista aqui, no episódio da espionagem ao gabinete da então presidente da República, Dilma Rousseff, que inclusive cancelou uma agenda nos Estados Unidos. Ou seja, esse é um problema superável. A diferença é que esse aqui é um momento muito mais radicalizado no mundo do ponto de vista ideológico do que no primeiro mandato do então presidente Lula na época, né? Pois é, Colombo, é importante que as duas partes tenham bastante prudência nessa relação. Justamente nesse sentido, visando uma relação institucional, republicana, onde as partes tenham interesse e noção do ganha-ganha que essa relação pode ser, isso tudo depende também de uma forma muito madura que seja conduzida essa relação, sem evitar declarações de feitos, críticas desnecessárias e comentários que possam, eventualmente, azedar essa relação. Então, quando nós estávamos, por exemplo, nas últimas semanas, nos últimos dias de campanha eleitoral, desnecessário, por exemplo, o presidente Lula ter declarado um apoio à candidata democrata, Kamala Harris. É algo que, por exemplo, só poderia gerar ali um ruído para essa relação. Da mesma forma, Donald Trump, que sabidamente tem outras preferências do campo político, do campo ideológico, possui uma relação muito mais afinada com Jair Bolsonaro, por exemplo, mas é importante que o mandatário americano também tenha essa clareza de que nas relações institucionais ele deverá tratar
com o presidente da República Federativa do Brasil, seja quem quer que ele venha a ser. E, no caso, o presidente atual, Lula, e o presidente americano, Donald Trump, precisam, sim, manter essa relação institucional para o bem de todos os países e do mundo de uma forma geral.